Oi gente, olá pessoal, então vamos dar início a mais uma aula nossa, dessa vez uma aula de geografia, vamos fazer a aula de introdução à geografia e vamos falar também de localização e orientação nessa primeira aula. Bom, a geografia ela é muito importante para o vestibular, para o Enem, para o conhecimento de maneira geral. A geografia abrange várias áreas de conhecimento e a gente vai então tentar facilitar para você a compreensão desses aspectos mais importantes da geografia e desses conteúdos mais cobrados no vestibular e também no Enem. Nossa aula então é uma aula facilitadora e a gente está aqui para ajudar você. E não se esqueça sempre, mais um pedido, quando você terminar de assistir a aula também, você pode dar sugestões, fazer perguntas, enviar mensagens. Não esqueça de clicar lá no nosso canal, curtir a nossa aula e também fazer a inscrição, incentivar outras pessoas também a fazerem inscrição para ajudar o nosso canal. Valeu? Então vamos começar. Então, na introdução da geografia, a gente tem que aprender sobre os conceitos, 5 conceitos fundamentais. Esses conceitos, eles são muito cobrados no vestibular e no Enem, de forma direta e de forma indireta. Isso faz com que eles se tornem importantes para a compreensão de outras questões. Então, ao aprender esses 5 conceitos, a entender esses 5 conceitos, você tem mais possibilidades de compreender e analisar as questões de outros assuntos, de outros temas. Então, os 5 conceitos básicos são lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região. Bom, o que a gente considera como lugar? O lugar, então, como eu coloquei aqui, é um espaço cotidiano. Então, quando você está na sua casa, onde você morou, onde você nasceu, esse é o lugar. Obviamente que também é um espaço, só que nessa concepção, nessa ideia, esse elemento aqui, nessa maneira de olhar, nós temos um lugar como esse lugar familiar, o lugar como um espaço familiar, um lugar afetivo, então ele é subjetivo, então é um espaço cotidiano. Então, quando é um espaço cotidiano, a casa que você morou, a casa que você nasceu, a casa que você mora, nós estamos falando de lugar, Por quê? Porque é afetivo, é próprio, é seu, o lugar é próprio da pessoa, A paisagem inclui tudo, é tudo que a gente vê, Essa paisagem, tudo que eu vejo é o quê? Paisagem. Então, tudo que vejo é paisagem. Essa paisagem, então, ela é ampla, Nós vamos ver que ela pode ser uma paisagem cotidiana, ela pode ser uma paisagem natural, ela pode ser uma paisagem transformada. Então, tudo que a gente vê é paisagem. Bom, e o espaço geográfico é o espaço transformado, onde a gente vai ter o quê? O espaço natural e o espaço geográfico, Esse espaço geográfico, então, ele é aquele em que o homem fez o quê? Uma modificação, onde o homem fez uma transformação, E esse espaço geográfico, então, ele combina as duas coisas, o que é natural e aquilo que é transformado pelo homem, Então, onde foi transformado, onde foi modificado, onde foi alterado pela ação humana e o conjunto, desses elementos naturais e os elementos formados pelo homem, nós chamamos de espaço geográfico. Então, lugar é a casa onde eu moro, é o lugar onde eu nasci, é a rua onde eu vivi, é uma coisa cotidiana. Paisagem é tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo é paisagem. Pode ser uma construção, pode ser um lago, um rio, uma represa, uma montanha, uma serra. Então, tudo que eu vejo é paisagem. Eu vou denominar como paisagem. E o espaço geográfico é o espaço transformado, E é a junção também daquilo que é transformado, construído pelo homem com aquilo que está naturalmente no território. Bom, e agora vamos falar de território, A palavra propriamente território vem da ideia de limite, Então você pode ter o território humano, o território animal. Então, às vezes a gente vê, o animal marcou o seu território. Então, quer dizer, o que essa ideia nos transmite? O animal marcou o território dele porque é o espaço de poder que ele tem. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, ele tem um limite, E o governo tem um limite, nesse espaço. Então, isso nós chamamos de quê? De território. Então, o território é um espaço delimitado por um poder. Então, até onde é a soberania brasileira? Onde que ela abrange? Então, esse é o território, esse é o limite, esse é o espaço onde a gente tem o poder, onde é considerado como Brasil, ou o poder do município onde você está, o limite dele. Então, isso é chamado de território. Região
Região é quando eu, né, vou fazer o quê? Um espaço diferente, onde eu vou delimitar. E aí, às vezes, então a gente vai usar o quê? Aspectos que são marcantes. Nós vamos fazer uma divisão por aspectos marcantes, por aspectos comuns. Então, o Brasil, por exemplo, né, a gente pode dividir o Brasil de diversas formas. Nós vamos estudar essas divisões. A divisão segundo o IBGE, a divisão que a gente chama de complexos regionais, a divisão de 4 Brasis, né? Então, quer dizer, isso vai ser o quê? Uma divisão considerando aspectos comuns daquele lugar. Então, esses são os 5 conceitos importantes da geografia: lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região. Na sequência, nós vamos então agora falar sobre a localização no espaço geográfico. Então vamos começar analisando o aspecto de uma viagem. Vamos tentar trabalhar a ideia com uma viagem. Então você está numa trilha e de repente, né, você estava tranquilo porque você tem, né, o seu celular, você tem um GPS, então você estava tranquilo, mas você se perde e o seu celular, né, ou o seu GPS que te guiava, que te orientava para se localizar, acaba a bateria e você não tem como, né, conseguir se localizar mais ou seguir uma direção correta, porque você não pode mais contar. Um excelente mecanismo de localização, né, o GPS. Mas não é possível acessar em todos os lugares, eles têm o problema da conexão. Então você não pode mais contar com ele. Você tem a bússola, mas aí a bússola também não funcionou, né? Ótimo elemento também de quê? De orientação. Bússola. Excelente. E você pode também contar com fatores naturais, né? Você pode estar num dia ensolarado e se você conhece, por exemplo, né, teve as primeiras aulas sobre os pontos cardeais, você vai poder usar o sol como uma referência também para te auxiliar, né? Recurso natural, o sol. Então, esses elementos que nós estamos colocando aqui são elementos que nos ajudam, que nos facilitam, né, na localização e na orientação dentro do espaço geográfico. Então, falando desses elementos, né, todos eles, né, obviamente são importantes, têm suas funções e suas qualidades e você pode contar com eles. Mas em alguma situação você não pode. Mas se você tiver, né, acesso a um deles, você tem facilidade para poder fazer a localização. Mas para isso é importante a gente conhecer, por exemplo, né, a posição dos pontos cardeais, que servem de orientação. Então, eu só consigo fazer uma boa orientação quando eu tenho, então, o domínio, né, o conhecimento sobre esses pontos cardeais, né, que são 4 pontos cardeais que servem para o quê? Para ajudar na orientação. Então, esses 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Lembrando, né? O leste é onde o sol nasce, a nascente. Então, também quando eu quero fazer uma orientação correta, eu posso colocar minha mão direita para o lado leste, onde o sol vai nascer, leste e oeste. Na minha frente está o norte, atrás está o sul. O leste, então, é a nascente e o oeste é o poente. O norte também é conhecido como boreal e setentrional. Então, boreal, estrela boreal, setentrional, 2N, né? Setentrional, para você lembrar, quando você estiver fazendo uma prova, de repente tem uma pegadinha, e ao invés de falar norte, pode falar boreal, pode falar setentrional. Então você está ligado que norte, estrela boreal, só no hemisfério norte. Então, boreal, norte, ou setentrional, 2N. Enquanto que o sul também pode ser o quê? Austral, né? E pode ser também o quê? Meridional. Então, estrela boreal, o ponto mais meridional do Brasil, o Chuí, lá no sul, né? Ou austral, ao sul, né? Austral, sul. Então, são duas, né, outras maneiras e formas de falar sul. Ok? Além dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, nós também temos os pontos colaterais. Os pontos colaterais, né, que nós vamos ter então 4 pontos colaterais, que é a junção do nome, a primeira parte do nome dos pontos cardeais.
começando com o norte ou começando com o sul. Então, o ponto cardeal norte, uma parte do ponto cardeal leste vai então, com o nome, vai dar origem ao ponto colateral nordeste. Então, acrescentou o D, mas você vai perceber que é a junção de nor com leste, sem o L, né? Este, nordeste. Então, ponto colateral nordeste. Depois nós vamos ter outro ponto colateral importante, que fica entre o sul e o leste. A mesma coisa também nós vamos observar. Como que vai ser feita a junção, como vai ser formado esse ponto colateral? Com o cardeal sul, com o cardeal leste. Então, acrescenta-se o leste, o sul, né? E o D. Então vai ficar sudeste. Muito simples. Sul com este. E acrescentou a letra D. Sudeste. Outro ponto cardeal importante, outro ponto colateral importante é um que fica entre o sul e o oeste. Então, entre o sul e o oeste, da mesma forma, sul com o oeste, né? Então vou juntar sul, início de um, e vou acrescentar o D, sudoeste. Outro ponto colateral importante é o que fica entre o norte e o oeste. Então, da mesma forma, nor com oeste, sem acrescentar nada, né? Noroeste. Então, esses são os pontos colaterais. Então, os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais norte e sul e o leste e oeste também podem ser chamados norte, pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o sul, além de sul, austral e meridional. E o leste é onde está o quê? A nascente, e o oeste onde está o poente. Os cardeais se juntam, a gente pega o início de um cardeal com outro cardeal e a junção deles dá outra direção aqui. E aí a gente vai formando essa figura muito importante, né, para orientação, né, que é a rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Bem rapidinho, a gente também, para ficar mais ainda organizada essa orientação, nós ainda temos o que? Os pontos subcolaterais. Os subcolaterais, eles ficam entre um cardeal e um colateral. Então, o subcolateral fica entre o cardeal e o colateral. Então, entre um cardeal e um colateral, nós temos um subcolateral. E aí nós estamos, então, construindo e finalizando a rosa dos ventos ou a rosa dos rumos. Também muito fácil, né? Muito fácil de aprender também. Como que eu faço? Então, se o cardeal eu juntei o nome, a parte inicial de um ponto cardeal com outro ponto cardeal, e eu formei o colateral, o subcolateral eu pego, na verdade, o nome do cardeal e do colateral. Veja só, ponto cardeal norte, ponto colateral nordeste. Então, o subcolateral vai ser norte, nordeste. Muito fácil, muito simples. Então, eu tenho sempre começando pelo cardeal. Então, entre o colateral leste e entre o cardeal leste e o colateral nordeste, eu tenho outro subcolateral. Vou pegar o nome dos dois. Então vai ser o quê? Leste, nordeste. Muito simples. Então vou pegando o nome dos dois. Entre o leste e o sudeste, eu tenho outro subcolateral. Então, o leste, sudeste. Entre o colateral sudeste e o cardeal sul, eu tenho outro subcolateral. Lembrando que eu vou pegar sempre o nome primeiro do cardeal. Então vai ser sudeste. Entre o cardeal sul e o colateral sudoeste, nós temos o subcolateral sudoeste. O nome dos dois, né, novamente. Entre o cardeal oeste e o sudoeste, nós temos outro ponto subcolateral. Então, entre o cardeal oeste e o colateral sudoeste, nós temos o oeste
sudoeste. Então, muito simples, é só juntar o nome do cardeal com o colateral. Então, cardeal oeste com o colateral noroeste. Então, vai ficar oeste, noroeste. Entre o cardeal norte e o noroeste, nós vamos ter o norte, noroeste. Ok? Então, o símbolo de norte é N, o símbolo de sul é S, o símbolo de leste é L ou E, e o O é de oeste. E na hora que eu vou, então, simbolizar os outros, é a mesma coisa. Então, se eu tenho o N de norte e o E de este, então o símbolo aqui é N, E. E aqui, então, N, E. Muito simples. Então, aqui, E, N, E. E de quê? De leste, né? De este. Aqui, este de novo, o símbolo é E, com sudoeste, né? Sudoeste, sudeste. S, E. ESE. Novamente aqui, o símbolo é S, SE, S, SE, e aí nós temos o sul, e aqui então SO, porque sudoeste, S de sul e oeste, então SO, então SO, novamente aqui OSO, é o símbolo então, oeste, então N, o O primeiro, e o N de noroeste, NO, aqui NO. Então, os símbolos dos pontos cardeais, dos pontos colaterais e dos pontos subcolaterais. Então tá aí a nossa rosa dos ventos, importante elemento para localização e orientação, né? As direções, os sentidos para a localização. Ok? Então, no próximo capítulo, na próxima aula, no próximo momento, nós vamos continuar falando sobre localização e vamos falar também de outros mecanismos de localização, além do GPS, da bússola, né, e do sol, onde a gente também tem o uso da rosa dos ventos, da rosa dos rumos, como elemento importante de orientação no espaço geográfico. Na próxima sequência, nós vamos falar sobre as latitudes, linhas imaginárias, latitudes, né? Sobre os meridianos, sobre os paralelos. Vamos falar sobre esses elementos de localização. Ok? Então, próxima aula, a gente faz a sequência.